sobre Jacob Feldman, o escritor. E Feldman, que é o autor da Caixa de Feldman, como ele é conhecido. Eu me chamo Tereza, sou professora especialista. A Caixa de Feldman, ela se refere à classificação de objetos. É uma caixa que ele fez com 50 itens, né, assim, para trabalhar com as crianças. Mas o nosso assunto principal agora, no momento, nós iremos discutir quem é Jacob Feldman, porque tem dois Feldman. Tem o Jacob Feldman, que é o escritor, e Feldman, que é o autor da Caixa de Feldman. Vocês vão entender mais para frente por que eu estou entrando nesse tema. Jacob Feldman, ele foi escritor, ensaísta, poeta, filósofo, né? Filósofo existencial, teósofo, advogado. Ele produziu ensaios espirituais, reflexões sobre o ser, Deus, consciência, existência. Mas ele nunca criou instrumento psicológico, nunca fez nada, né, na área de pedagogia, psicologia. Ele nunca trabalhou com a avaliação cognitiva e nunca escreveu sobre classificação lógica infantil. Por que há tanta confusão entre os dois? Aqui estão os motivos reais da confusão, especialmente no meio educacional. Primeiro, eles têm o mesmo sobrenome, mas a ausência de pronome nos materiais didáticos aparece apenas Caixa de Feldman. Se você pesquisar na internet, você vai ver isso. Não tem nome completo, país, obra, origem, data. Isso abre espaço para associação errada. Segundo, uso em contextos educacionais e humanos. Jacob Feldman, ele é reflexão profunda sobre o ser humano. E a Caixa de Feldman, ele é estudo do pensamento humano. Para quem não investiga a origem, parece coerente que seja a mesma pessoa, né? Mas não é, são pessoas distintas, diferentes. Fragilidade da bibliografia no Brasil. Diferentes testes padronizados, como o ISG ou Bender e a Caixa de Feldman, ela circula muito em apostilas e aparece em TCC. É ensinada por tradição pedagógica. Raramente vem com referência internacional robusta. Isso facilita erros de atribuição. Eu mesmo estudei a Caixa de Feldman e também não tinha visto nada assim. Tá? Agora, na quarta, formação psicopedagógica híbrida. Na área da psicologia brasileira, há forte diálogo entre psicologia, filosofia, educação. A subjetividade, isso cria um terreno fértil para misturar autores técnicos com autores reflexivos, né? Mistura e você nem sabe por quê. Aqui tem um resumo bem claro para nunca mais a gente confundir. Vamos em frente. Aspecto. Feldman da Caixa. A área que ele trabalha. Psicologia e psicopedagogia, né? E Jacob Feldman. Filosofia, literatura, livros, ensaios. Ele é um escritor também. Qual método que o Feldman da Caixa usa? A avaliação cognitiva. E o Jacob Feldman? Reflexão existencial da vida. E o aspecto público da Feldman da Caixa, crianças e educação. E o Jacob Feldman? Leitores, pensadores. Qual a relação entre eles? Nenhuma.
Da caixa da Feldman, nenhuma. Jacob Feldman, nenhuma. Eles têm o mesmo sobrenome, diferente. Tá? Então, quando vocês for falar da caixa da Feldman da caixa, é só a caixa da Feldman. Eu vou ver se eu pesquiso para a gente descobrir o nome verdadeiro dele, né? Mas os sobrenomes são idênticos, são iguais. Tá? Agora vamos para o autor da caixa de Feldman. Olha só como que eu fiz umas pesquisas onde que tá que eu deixei aqui, né, do escriba, passei direto para vocês verem. De acordo com o que aparece em muitos materiais didáticos da psicopedagogia e avaliação infantil, a caixa de classificação ou bateria de classificação de objetos, que é a caixa de Feldman. Ela foi atribuída a um autor chamado Jacob Feldman, ou Jacob Feldman, conforme registro desses materiais, mas nós acabamos de tirar dúvidas sobre isso. Em texto que descreve o instrumento, ele é chamado de teste, criado por Feldman. Nós vamos pular o Jacob, por Feldman, para avaliar linguagem e pensamento operatório da criança. Então, nós podemos até tirar esse Jacob aqui, já que nós, depois, né? Depois a gente pode tirar isso. Para avaliar a linguagem e pensamentos operatórios da criança. Jacob Feldman apresenta o material, que nós vamos descrever depois. No entanto, né? No entanto, não há referência confiável ou bibliografia clara desse Feldman. Nós falamos anteriormente, não existem dados acadêmicos internacionais reconhecidos sobre um psicólogo chamado Jacob, ou Jacob Feldman, que tenha publicado estudos ou artigos psicológicos sólidos sobre esse instrumento. Não é possível encontrar no campo internacional da psicologia um criador formal dessa bateria, com esse nome completo. Tem que fazer um estudo mais profundo para descobrirmos, pode ser que tenha escrito o nome errado. Existem pessoas, Feldman, bem estabelecidas em outras áreas, por exemplo, em psicologia do desenvolvimento em textos americanos, ou em outras teorias, né, dos grandes teóricos da educação, mas não há relação direta com essa caixa de classificação específica. Não há caixa. Então, agora nós vamos para a terceira, a associação com Jacob Feldman. A associação. Por que eles associam um com o outro? Como muitos textos citam Jacob Feldman, a quem associa errado com o escritor, filósofo Jacob Feldman, conhecido por suas obras espirituais, filosóficas, mas ele não tem ligação com o instrumento psicológico educativo. Está no universo da psicopedagogia, essa matéria. Essa semelhança nominal é uma das principais causas da confusão. Instrumento semelhante que é igual. É a classificação lógica, conceitos, né? Provas operacionais de quem? De Jean Piaget, né? Jean Piaget. Ele fez as provas operatórias do Jean Piaget. Base teórica. Epistemologia, genética, avalia diretamente classificação, seriação e conservação. Inclusão de classes. Exemplo, prova de classificação de flores, figuras, prova de inclusão de classe. Exemplo, não há mais flores ou margaridas? Muita criança sabe distinguir, outras não. Muito mais consistente teoricamente que a caixa de Feldman. Uso clínico restrito a psicólogo, mas observação pedagógica é possível. Provas operatórias de Longiotti.
baseada em quem? Em Piaget, com sistematização maior, avaliação, pensamento lógico, operações concretas, reversibilidade, classificação hierárquica, vantagens, protocolos mais claros, critérios de análise mais definida, tá? Sobre aquilo que você está estudando, criança. Aqui nós vamos para o teste de classificação de objeto, inspirada em Goldstein e Scher, usada para avaliar formação de conceito, flexibilidade cognitiva, mudança de critério, próximo da lógica da caixa de Feldman. Esse aí, ele se aproxima mais da caixa de Feldman. Classificar por cor, depois por forma e depois por função. Originalmente aplicada também a adultos, inclusive em neuropsicologia. Teste de formação de conceito de Vygotsky. É o método dos blocos. Altíssimo valor teórico. Muito bem-vindo, né? Ele avalia pensamentos conceitual, pensamentos por complexo, pseudoconceitos e pensamento abstrato. Os blocos variam em quê? Em forma, cor, tamanho e espessura. É provavelmente o mais próximo conceitualmente da caixa de Feldman, porém muito mais bem documentado do que a caixa de Feldman, né? Então, nós vamos agora para matrizes progressivas de Rey. O que é isso? Ela avalia raciocínio lógico, percepção de relações, capacidade de abstração. Não é classificação de objetos, mas mede lógica não verbal, frequentemente confundida com o mesmo construtor. Teste psicológico padronizado, uso restrito. Restrito, tá? A foto tá saindo aqui, gente. Tá meio dando um probleminha aqui, mas dá para vocês ouvir. Bender, sistema de avaliação do desenvolvimento. Avalia organização, percepto motora, estruturação espacial. Não é classificação. Ela complementa avaliações de organizações cognitivas, sugestões, prática educacional, para contexto escolar ou pedagógico. Recomendo provas operatórias de Piaget, blocos lógicos, métodos blocos de Vygotsky. Esses três juntos substituem plenamente a caixa de Feldman, com mais rigor e menos risco conceitual, tá? Agora nós vamos para a educação infantil, tá? Aí, o que fala da educação infantil? Blocos lógicos dos 3 a 5 anos. Ela avalia classificação simples, percepções de atributos, cor, forma, tamanho, início da lógica, o que observar. Ela classifica por um critério, troca do critério quando solicitado, e explica ou tenta explicar o porquê. Ideal para substituir também a caixa de Feldman nessa idade. Todos esses que eu estou falando substitui a caixa. Vamos estudando. A classificação livre de objetos. Material concreto do cotidiano. Ela avalia organizações espontâneas, critérios pessoais, pensamentos pré-operatório, muito alinhado com Piaget na fase pré-operatória. Anos iniciais do fundamental, de 6 a 8 anos, provas operatórias de Piaget. A classificação avalia inclusão de classes, manutenção de critérios, início da reversibilidade. Exemplo, há mais flores ou margaridas? Aqui já se vê se a criança começa a operar, logicamente, a criança vai saber responder a sua pergunta, tá?
Agora nós vamos para o uso dos signos, né? A foto não quer ficar, viu, gente? Vocês me desculpem aqui, mas tá meio ruimzinho. Espero que dá para nós terminar. O uso dos signos. Excelente substituto teórico também da caixa de Feldman. Provas operatórias de Longeot. Avalia pensamentos operatório concreto, seriação, mais classificação combinada, muito usada em pesquisas educacionais. Agora nós iremos para o Fundamental 2, que é do 11 a 13 anos. Como nós vamos avaliar? Com provas operatórias avançadas do Piaget e Longeot. Ela avalia coordenação de critérios, reversibilidade plena, estrutura lógica do pensamento. Aqui se espera o quê? Domínio da classificação hierárquica. A atividade de classificação por conceito. Exemplo, ciência, geografia. Ela avalia a aplicação da lógica em conteúdo curriculares, pensamentos sistemático, raciocínio abstrato, relações lógicas complexa, complementa, mas não substitui a provas de classificação, tá? Ela complementa, mas não substitui, viu? Agora nós iremos aqui, tá vazio, nós vamos tirar, recortar. Vamos para 13. Resumo rápido. Faixa etária, instrumentos recomendados. Dos 3, eu até deixei em branco para ficar mais fácil para nós classificarmos. Do 3 aos 5 anos, eu uso o quê? Blocos lógicos, classificação livre. As crianças fazem aquilo que eles acham melhor e a gente só observa. Dos 6 a 8 anos, Piaget, classificação, blocos lógicos. 8 a 10 anos, Vygotsky, blocos, Longeot. Do 11 ao 13 anos, você pode usar Piaget, Longeot, avançado. Do 14 anos a mais, Raven, mapas conceituais, tá? Que aí eles estão mais preparados, né? E aqui nós vamos fazer uma observação muito importante. A caixa de Feldman, ela costuma ser o quê? Nós vamos ver isso. Caixa de Feldman, ela costuma ser usada de forma genérica em várias idades, mas não respeita bem os estágios do desenvolvimento. Ela não explicita critérios teóricos, falta um pouco da teoria, né? Por isso, os instrumentos acima são mais seguros e coerentes. Organização do pensamento e raciocínio, lógico, inspirado em Piaget, Vygotsky, práticas pedagógicas. Tem tudo o começo, meio, fim, muito bem explicadinho, sem linguagem clínica. O que relatar no relatório pedagógico? Identificação da atividade, descreva o contexto pedagógico, não teste. Exemplo, foram realizadas atividades de classificação e organização de objetos concretos com variações de atributos, cor, forma, tamanho e função em situação orientada e livre. Aí você coloca o que a criança deu conta de fazer, o que ela não deu, como que se deu essa observação. Aí o comportamento diante dessa tarefa. Relate como a criança se coloca diante do desafio, né? Observe e registre interesse. Ela teve interesse, curiosidade, resistência ou aceitou numa boa, iniciativa própria, necessidade de ajuda, persistência ou desistência. Você pode pôr tudo isso num relatório que você vai classificar, né? E registrar. Exemplo, apresentou interesse inicial pela atividade, aceitando desafios propostos e mantendo-se envolvido durante a maior parte do tempo. Terceira, estratégia de classificação utilizada. O que você usou? Como? Aqui está o núcleo do relatório, né? Descreva. Se classificou por um único critério. Que critério foi esse? Se conseguiu mudar de critério, se usou critérios perceptivos, cor, tamanho, se avançou para critérios conceituais, função, categoria. Exemplo,
Inicialmente organizou os materiais por cor. Quando solicitado a reorganizar, conseguiu adotar o critério de forma mantendo de maneira consistente ou ele realizou sozinho sem precisar da sua ajuda, né? Aí você vai o seu relatório. Quarto, manutenção e controle do critério. Importante para identificar a organização do pensamento. Observe, manteve o mesmo critério até o fim? Mistura critérios sem perceber? Percebe erro e corrige ou não? Exemplo, demonstrou dificuldade em manter o critério estabelecido, alternando atributos sem justificativa. Você vai colocar isso aí também. Linguagem justificativa. Relate como a criança explica o que fez. Observa. Nomeie os critérios. Usa justificativas vagas ou claras. Explica antes ou depois da ação. Exemplo, consegue explicar verbalmente as suas escolhas, utilizando termos relacionados ao atributo dos objetos. Você pode fazer um relatório usando tudo isso que está escrito aqui, tá? Agora nós vamos para essa parte aqui da 17. Quando convidado a reorganizar o material, ela demonstrou flexibilidade, criando novos agrupamentos, né? Agrupamentos a partir de critérios diferentes, nível de abstração observado. Exemplo, né? Uso da linguagem pedagógica não diagnosticada, exemplo de formulações seguras, predomínio de critérios concretos, início de generalizações, organização conceitual em construção, pensamento lógico operacional em desenvolvimento, né? E que mais que foi? Interações e mediação, relate o efeito da intervenção do professor. Você também tem que escrever isso aí. Como você fez a intervenção? Observa, responde as perguntas mediadoras, as crianças me respondem. Melhora com as pistas dadas pelo professor? Necessita de modelo para fazer? Exemplo, como com mediação verbal, conseguiu reorganizar os objetos segundo novos critérios, indicando que se beneficia de intervenções orientadas. Ela tem facilidade para aprender, né? E consegue reorganizar tudo. Então, aqui, quando convidado a reorganizar o material, mostrou flexibilidade, criando novos agrupamentos a partir de critérios diferente. Nível de abstração observado. Use linguagem pedagógica não diagnosticada, exemplo de formulações segura, predomínio dos critérios concretos, início de generalizações, organizações conceitual em construção. A criança está em desenvolvimento, né? No pensamento lógico operatório em desenvolvimento. Interações e mediações. Relate o efeito das intervenções do professor. Observe. Responde as perguntas mediadoras. Melhora com as pistas. Necessita de modelo. Exemplo, com mediação verbal, ela conseguiu reorganizar os objetos segundo novos critérios, indicando que se beneficia de intervenções orientadas adequadamente, né? Ela conseguiu. Então, agora nós estamos quase terminando, viu, gente? Início de generalizações. Organização conceitual em construção, pensamento lógico operatório em desenvolvimento, sugestões prático-educacional para contexto escolar ou pedagógico. Recomendo provas operatórias de Piaget, blocos lógicos de Ennis, método dos blocos de Vygotsky. Esses três juntos substituem plenamente a caixa de Feldman, com mais rigor
e menos riscos conceitual, um guia claro de instrumentos de classificação e raciocínio lógico por faixas etárias, pensado para uso educacional, psicopedagógico, né? Observação, pedagogia, não diagnóstico clínico. Não é um diagnóstico clínico, né? E aqui os blocos lógicos, de que nós tanto falamos durante toda essa aula, que tem vários tipos e você pode escolher o melhor e que o grau fácil, médio, o mais difícil, para as crianças ir aprendendo mais, tá? Quanto mais bloco lógico você tiver, melhor ainda. Então, nós vamos parar, né, com esse estudo dos blocos lógicos da caixa de Feldman e retornaremos a esse estudo na próxima aula, que nós iremos terminar, que nós iremos fazer umas comparações muito interessantes, tá? Espero que vocês tenham gostado e agradeço você ter ficado até agora assistindo. E até a próxima. Obrigada.